verificar bem no discurso do Luxemburgo, mas não é hoje a primeira, como eu falei, a segunda, a terceira, a quarta e talvez nem a quinta opção para comandar uma seleção brasileira. O que ele ganha com isso, hein, Silas? Foi treinador, né? Entender japonês, muito o que eu falei que eu quero a seleção brasileira, falei que eu direcionei lá atrás e que se o dia o carro tiver vago, me for feito o convite, eu sou preparado para dirigir a seleção. Foi isso que eu falei, nada mais do que isso. Perfeito. Então, em cima disso, eu pergunto, ele estaria preparado para assumir a seleção brasileira? Vale uma ressalva, foi em tempo esse vídeo do Luxemburgo para diminuir um pouco a polêmica. Agora ele faz meio que uma ressalva, não é isso? Acho que talvez até uma questão de respeito, talvez, ao Tite ali. Um amarelo. Mas como ele gosta de dar corda pro assunto, como ele fala, como ele está preparado, claro ali no como ele é a mesa pessoa, redonda, como ele sabe, como ele estica ali a corda, ele não corta. Então, ele dá lenha, né? Então, tipo assim, preparado hoje para assumir a seleção, o Luxemburgo que assumiu a seleção lá no início do século não é o Luxemburgo de 2020. A seleção do início do século não é a seleção de 2020. Hoje, se você tem uma saída do Tite, seja lá por qualquer motivo, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, talvez não seja a quarta e nem a quinta opção para a CBF ir atrás. Acho que tem muita coisa aí sinalizada no meio do futebol atualmente. Como você não podia chegar lá em 2000 e falar que um técnico que fez um grande trabalho em 81 e 82 era o nome ali. Acho que uma coisa que o Luxemburgo custa, não talvez aceitar, porque eu acho que ele aceita, mas admitir ou externar, é que ele acha que aquele carimbo ali do trabalho de 93, 94, 96, ou aquele convite à seleção de 2000 vai ser eternamente válido. Então, a credencial dele, acho que é uma coisa que você tem que renovar, é quase que uma licença ali, sabe? Você tem que renovar aquela licença, tem que validar o seu trabalho. Você está, não só no futebol, mas acho que em todos os campos, a gente aqui comentando, o cara que está no trabalho dele, o Luxemburgo na beira do campo, você está sempre tendo que validar. E o Luxa não, o Luxa está sempre querendo se prender àquele discurso que em 1990 ele trouxe o trabalho multidisciplinar. Em 93 e 94 ele era o melhor treinador do Brasil. No Paulista de 96 ele foi sensacional. Ele foi, ele puxou o Zidane para jogar não sei aonde. Ele trabalhou no Real, ele foi da seleção. Então ele está sempre querendo reforçar aquilo ali num momento de questionamento, é meio que uma defesa dele. Só que futebol evolui. No momento hoje da seleção, a fila ali, se o Tite vier a sair, evolui, muda. Não que o Luxemburgo não tenha condição, preparo, se tiver que cair ali, não vai ser um bicho de 7 cabeças, porque ele já sentou naquela cadeira. Agora, ele que tem que sentar ali naquela cadeira hoje? Acho que não. Acho que o bonde passou. Tem gente pedindo passagem dentro do Brasil, fora do Brasil, de outra nacionalidade. Então, acho que cabe a ele muito bem explicar a situação, mas ele gosta de dar corda, ele gosta de estar por cima do debate. É difícil você ver o Luxemburgo, ele sabe, ele está sempre se defendendo, mostrando uma credencial antiga. É difícil você ver ele descer o tom ali no debate. Ele precisa sempre lembrar quem ele é, o que ele fez, qual o tamanho dele. Tem aquela questão da vaidade ali que a gente consegue verificar bem no discurso do Luxemburgo, mas não é hoje a primeira, como eu falei, a segunda, a terceira, a quarta e talvez nem a quinta opção para comandar uma seleção brasileira. O que ele ganha com isso, hein, Silas? Foi treinador. Aí, tá no debate. Qual o valor disso na carreira do Luxemburgo? Porque, assim, ele está fazendo um trabalho no Palmeiras ali, tentando acertar o time, achando peças e tal, muita cautela, as coisas estão se encaminhando e tudo. Até um trabalho que tá fluindo, os caras estão de ambiente e tudo. Aí ele começa com essas declarações, foi a história da Champions League na semana passada, foi a história de não sei o que na outra semana, agora manda essa, embora ele venha, né, falar agora que não foi isso que eu disse e tal, deturpado, mas tá aí de novo, o que ele ganha com isso? Eu concordo com o Pedro, as duas situações, eu acho que é fato. Mas aí não vai ter biscoito. Não, mas calma. Biscoito, eu acho o seguinte, que... Os caras não vão ganhar bolacha. Peraí. Calma que tem meia hora aí ainda. Calma, vamos concordar no último minuto do programa, você vai ter discordância. Eu acho que melhor que eu levo pra casa inteiro. E não dá. Obrigado. Vai ficar aqui. Obrigado, Pedrão. Obrigado pela bolacha. O prêmio vai acumular, os caras não vão levar bolacha. Eu acho que tem mais gente na frente dele também. Tem mais e tem muita. Concordo com o Pedro. Até o Jesus entrou nessa briga. Concorda com o Pedro lá? Não, com o Pedro. O que o Pedro falou? É o Pedro lá. Não sei, eu não sei. Concordo. Não, então essa bolacha pra nós, qualquer coisa que ele falar... O Pedro lá não quer que o Luxa saia do Palmeiras, não. Então, assim, eu acho que até o Jorge Jesus entrou nessa briga com relação à seleção brasileira, se caso acontecesse.
Também acho que o Lucha está sempre se remetendo a coisas que ele fez no passado. Agora, uma outra coisa que é fato é que se você perguntar para todos os jogadores no passado e agora que ele manja do quadrado, ele manja. Eu acho que ele saiu para outros lados, com questões que é normal na Europa, aqui não. Mas, assim, se ele se preocupar só com as 4 linhas, eu acho que ele ainda é muito bom. Tanto que ninguém esperava ele no Palmeiras. Ele fez um lindo trabalho no Vasco, está no Palmeiras hoje. Também não vejo, Silas, não vejo que a seleção brasileira vai ser o futuro do Vanderlei Luxemburgo, apesar dele ter condições para isso, né? Mas ele criou uma polêmica aí, acho que tomou um cartão amarelo lá no clube e aí... aí provavelmente devem ter questionado, né? E aí, mas como é que funciona? Então, se você for convidado, você vai sair daqui, você vai deixar Esse é o seu ponto, e aí? Eu acho que por isso que ele veio a público e tentou explicar. O Davidson não tinha ido embora e depois fez exatamente, Pedro. Tem alguma coisa nesse vídeo. Você pode ter tido uma situação indelicada com o próprio treinador atual da seleção, o Tite. Você pode ter tido uma situação interna que falou, Vanderlei, está muito bafafá, vamos esclarecer isso aí, vamos matar o problema na raiz, se não é hoje debatendo, amanhã debatendo, quarta debatendo, na próxima coletiva dele vai debater de novo. Então ele chega lá na praça e fala, o que eu tinha para falar eu já falei, você mata o debate. Agora, ele não chegou em casa, olhou, tomou um café, refletiu e falou, vou gravar um vídeo. Não foi assim. A repercussão deve ter sido positiva e negativa, né? Mas ele vem de uma boa vitória, né? Então tá assim, relativamente tranquilo. Se tivesse vindo uma derrota aí... O torcedor do Palmeiras automaticamente pensou, opa, peraí, então se o Tite cair e convidar, ele vai deixar o Palmeiras? Eu não quis deixar. Sabe aquela história? Não vou fechar essa porta. Eu não vou fechar essa porta. Ele sempre ali no assunto. Vou deixar ali. Porque assim, você queria discordância? Não. Discordo do Silas quando falar, ele vem de um lindo trabalho no Vasco e foi pro Palmeiras. Para mim, o trabalho no Vasco não foi lindo, foi bom. Está forçando uma discordância. Não, forçando não. Ele está com fome, hein? Ele está com fome. Ficou pensando aqui onde é que eu vou discordância. O trabalho no Vasco não foi bom. Pronto. Para mim, o Lucha não era a primeira opção nem para o Palmeiras. Porque quando o Gagliotti dá uma entrevista dizendo que vai mudar tudo, Sampaoli, vai mudar treinador, vai mudar diretor, porque ele está vendo o que está dando certo no Brasil, vou buscar essa linha de, sabe, que ele não falou, mas ele queria dizer modernidade, futebol ofensivo, cabeça arejada. Ele não queria o Lucha. O Lucha não era nem a primeira opção do Palmeiras, que dirá na seleção. Paulo, né? Então, assim, sabe, eu acho que... Discordo muito, acho que o Lucha... Mas ele é impressionante, ele está sempre no debate. Eu acho que sempre ele sabe se manter no debate. Isso aí, ele tem um mérito. Ele tem um mérito. Infelizmente, hoje você compra muito o que se vende, não exatamente o que se tem de trabalho. Você tem muito treinador aí que não tem a grife que ele tem. O Luxemburgo está sempre sendo lembrado. Ele falou ali no Vasco, não, fiz um bom trabalho, mas quero saber como é que vai ser ano que vem, então ele já se coloca à disposição do mercado. Perceba a movimentação do Luxemburgo. Chega agora, ele estica o assunto de seleção, então ele mostra que ele ainda tem pretensões. Ele controla muito bem cada narrativa. Perceba a movimentação dele. Semana retrasada, ele foi no Bem Amigos. Aí ele manda uma ou outra e durante a semana ficou aquela galera. Semana passada, ele foi no Jogo Sagrado. Aí ele mandou aquela da Champions, mandou não sei o quê. E ficou. Ontem ele foi no Mesa Redonda. Agora vem pra cá. Segunda-feira que vem aqui, ó. Zé vai recepcionar bem, pô, fechou. Mídia training, na verdade. Mídia training. Já teve aqui com a gente, inclusive. É um prazer. E ele deixa a portinha aberta, porque assim, quando ele fala... Ô, William, já passou meu tempo, já foi lá atrás e tal. Então, foi lá atrás e tal, não, tá lá... Não. Mas, claro, se o Tite sair pintar um convite, pra quê? Deixa a portinha aberta ali, vai que alguém... o Luxa é uma boa e tal... Quem podia imaginar o Luxemburgo no Palmeiras? Quem não é visto, o William, não é lembrado. Ele está sempre sendo lembrado. Quem podia imaginar o Luxemburgo no Palmeiras nesse momento? Quem podia imaginar? Foi todo mundo pego de surpresa. Até o torcedor do Palmeiras, no final do... Pô, Luxemburgo? Mas não era o Sampaoli? Mas não sei o quê. Luxemburgo, pera, mas volta. Pronto, tá lá. Mas ele tá ali. No futebol... Imagina se ele fala que a renovação dele com o Vasco estava acertada. Ele não estava no mercado. Exatamente. Então, assim, o Luxemburgo sabe se vender, no bom sentido do descobrir quem é o assessor de imprensa do Luxa. Mas vender a sua imagem. Quem é? Vamos descobrir que esse cara é um assessor? É antigo. Não, o assessor é o Olivério. Olha lá, tá vendo? Tá fazendo o teu trabalho, começou o canal no YouTube. O Luxa nem precisa dessa ideia, ele tem essa ideia fixa na cabeça já de como se portar. Eu acho que preparado ele estaria porque já vivenciou muitas coisas no futebol. Mas eu acredito que no momento tem gente na frente dele, isso sim. Mas faz parte. Faz parte, né? Vamos ao Twitter. Eu quero ver o que o Fã de Esportes está falando sobre essa história. Vamos lá. Ah, Luxemburgo. Olha o Zé Geraldo aí.
Sabem quando o Luxemburgo será convidado para ser técnico da seleção brasileira? Nunca! Adriano Martins, o Luxa tá meio ultrapassado, hein? E tem técnicos melhores no Brasil. Jorge Jesus seria um bom nome, se no caso o Tite tivesse uma eventual saída. Caio de Toledo, o Luxa tem plenas condições de ser técnico da seleção brasileira. Da mesma forma que tem muita gente boa aí na fila. Uma coisa não anula a outra, tá vendo? O Caio já tá do lado do Luxa. Tô falando. Mas o Caio também, se puder comprar uma casa ali em cima do muro, hein, Caio? Ele pode, mas os outros também.